Agora, nessa etapa, nós vamos tratar alguns erros que o Firebase pode ocasionar na hora que você estiver tentando criar um usuário. Por exemplo, quando você vem aqui pela web e vai aqui na opção de adicionar um usuário, quando você insere, por exemplo, um e-mail inválido e tenta adicionar esse usuário, o Firebase ele vai estar nos informando que esse e-mail é inválido. Ou até se eu colocar aqui uma senha que não tenha mais de 6 caracteres, ele também vai nos informar que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então, nós temos que aqui no nosso aplicativo tratar esses erros para dar ao usuário essas informações mais precisas. Porque aqui nós estamos trabalhando com um erro genérico. Então, se nós colocarmos um e-mail inválido, ou se nós colocarmos uma senha aqui com somente 4 caracteres, ele só vai exibir essa mensagem aqui, erro ao cadastrar. Ele não vai informar para o usuário qual o tipo de erro que realmente está acontecendo. Então, para corrigir isso, nós vamos tratar agora esses erros. Então, eu vou criar aqui dentro desse nosso else uma string com o nome de resposta. E essa resposta ela vai receber a nossa tarefa, que é o task.getException, ou seja, que nós estamos pegando aqui o erro, porque aqui, lembrando, que essa variável é onde o Firebase está nos informando dos erros que ocasionaram aqui na hora de você criar um usuário com e-mail ou senha, ou se realmente foi tudo bem sucedido. Então aqui nós estamos pegando a resposta .getException, que é no caso nós queremos o erro, e vou transformar esse erro, essa exceção, em uma string. Então aqui agora eu vou colocar, por exemplo, essa nossa variável que nós acabamos de criar aqui, que está recebendo o nosso exception, ou seja, o nosso erro. Eu vou executar aqui o nosso aplicativo. Vou vir aqui, nosso emulador, vou clicar em cadastrar. Vou inserir aqui um e-mail que seja inválido. Vou colocar aqui a senha de 6 caracteres, que é uma senha correta. E quando eu clicar em cadastrar, ele vai gerar agora um erro. Só que ele não vai aparecer aquele erro que nós estávamos mostrando para o usuário, que era um tipo de erro genérico. Ele vai mostrar exatamente para nós que o problema está aqui no nosso e-mail, que ele está sendo inválido. Então vou clicar aqui em cadastrar. E olha só a mensagem que ele nos deu. Ele deu a mensagem aqui para nós de o e-mail de endereço é formatado de forma incorreta. E agora, se nós colocarmos um e-mail que é válido, mas colocarmos uma senha que tem somente 4 caracteres, ele vai nos informar, o Firebase vai nos informar que essa senha que nós colocamos, ela é uma senha inválida, que tem que ter no mínimo 6 caracteres. Olha só a mensagem que ele deu, nos informando que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tratamento melhor desses erros que o Firebase nos fornece. Porque você com certeza não vai querer que na hora que o usuário tentar se cadastrar no seu aplicativo, ele dê uma mensagem desse tamanho e ainda em inglês. Então nós vamos fazer um tratamento dessas mensagens que o Firebase nos responde. Eu vou apagar aqui esse toast. Vou criar aqui opções erro. E aqui eu vou enviar essa nossa variável resposta. E aqui eu vou criar então esse nosso método, onde ele não vai retornar nada, então ele vai ser um void. Vou colocar aqui opções erro, que é o nome desse método. E aqui eu vou colocar a variável chamada resposta.
que vai ser, e aqui no caso, essa resposta vai ser essa variável aqui. E essa variável que nós criamos, ela está recebendo a mensagem de erro do Firebase. Então aqui dentro, nós vamos fazer agora um tratamento. Nós vamos verificar se a resposta, se eu colocar aqui um content equals, vou colocar assim só para que vocês entendam melhor. Então quando eu coloco aqui a resposta content equals, aqui eu vou informar a mensagem que o Firebase está nos fornecendo. Só que como nós vimos aqui, essa mensagem ela é muito grande. E eu não vou colocar aqui toda a mensagem que o Firebase está nos oferecendo. Vai dar um texto muito grande. Então o que nós podemos fazer? Em vez de nós colocarmos aqui um content equals, que é para verificar se a mensagem é igual àquilo, eu vou pegar a parte mais importante aqui dessa nossa mensagem. Eu posso verificar aqui, por exemplo, que quando eu coloco uma senha que ela tem menos de 6 caracteres, ela vai dar aqui a mensagem password should be at last 6 character. Ou seja, ele está nos informando que essa senha é muito pequena. Então eu vou pegar a parte mais importante dessa mensagem. Eu vou escolher aqui last 6 characters. Ou seja, possui 6 caracteres. Então eu vou colocar aqui last 6 Pronto. Então aqui nós vamos verificar se essa resposta aqui que nós estamos recebendo do Firebase, essa resposta de erro, contiver essas informações, quer dizer que está dando um erro de senha, que a nossa senha ela tem que ter mais de 6 caracteres. Então aqui eu vou remover aqui esse content equals e vou colocar um contains, ou seja, se essa resposta que contém uma mensagem muito longa contiver essas informações, então quer dizer, vou criar aqui um toast, vou copiar aqui esse toast aqui de cima, eu vou informar aqui para o usuário que o erro que aconteceu com ele é por causa da sua senha que é muito curta. Então vou colocar aqui, digite uma senha maior que 5 characters. E se nós agora colocarmos aqui um e-mail que seja inválido, então nós também vamos fazer uma comparação aqui. Então, vamos fazer aqui um outro. Se a resposta contiver a seguinte agora descrição, eu vou colocar aqui o address is badly. Ou seja, o e-mail é inválido, o endereço de e-mail é inválido. Eu estou colocando aqui essa mensagem porque eu já vi aqui qual é o erro que dá. Caso você queira colocar aqui uma senha que tenha mais de 6 caracteres e um e-mail inválido, ele vai aparecer o erro do Firebase aqui, aquela mensagem grande, e lá dentro dessa mensagem grande você vai ver essa informação aqui, address is bad, ou seja, o endereço é inválido. Aqui eu já estou colocando resumidamente para vocês. Então aqui eu vou colocar para o usuário e-mail inválido. E agora eu vou colocar também os outros erros que o Firebase pode nos oferecer. Eu vou colocar aqui para adiantar para vocês e depois eu vou estar explicando cada um desses erros que pode acontecer na hora que nós estivermos cadastrando o nosso e-mail, tá bom?
Pronto, finalizado aqui o nosso tratamento de erro. Eu vou retornar aqui em cima só para relembrar vocês mais uma vez, para que isso fique realmente gravado na cabeça de vocês. Aqui nessa nossa string resposta, nós estamos recebendo uma resposta do Firebase e nós estamos convertendo essa resposta de erro em uma string, que vai ser armazenado na nossa variável resposta. Feito isso, nós vamos chamar aqui esse nosso método opções de erro para verificar qual erro que é que o Firebase está nos informando. Então nós vamos pegar aqui a string de erro do Firebase, que por sinal é uma string muito longa. Então nós vamos verificar se dentro dessa string longa, se dentro dela contém essas palavras aqui, last 6 characters. Se a resposta de erro do Firebase conter essa informação aqui dentro, então quer dizer que foi um erro de senha, que a senha ela deve ser maior que 5 caracteres. Mas caso não seja esse o erro que o Firebase está nos informando, e que nessa string do Firebase tem a seguinte informação, address is badly, ou seja, o e-mail é inválido. Então aqui nós vamos informar para o usuário que o e-mail que ele está digitando lá em cima é inválido. Mas caso a resposta do Firebase não seja nenhuma dessas duas aqui, mas contém a seguinte informação, address is already, ou seja, o e-mail já existe, então ele vai informar para o usuário que o e-mail que ele está tentando cadastrar já existe no seu banco de usuários. E aqui nós também temos o erro de conexão com a internet. Então, caso aqui a resposta do Firebase contiver essa informação, conexão interrompida, quer dizer que nós estamos sem internet. Então nós vamos exibir para o usuário essa mensagem que ele está sem conexão com a internet. Então, caso não seja nenhum desses erros aqui, nós vamos exibir a mensagem direta do Firebase, sem o tratamento aqui. Então, ou seja, vai aparecer aquela longa string com várias palavras ali em inglês. Mas, você sabendo já que você pode fazer esse filtro, colocando aqui somente as informações mais relevantes da mensagem do Firebase, então você consegue fazer um outro tratamento aqui, se existir algum outro tipo de erro diferente, tá bom? Então vamos fazer um teste. Eu vou executar aqui o nosso aplicativo. Vou vir aqui no nosso aplicativo, vou clicar aqui em cadastrar e eu vou colocar o e-mail que já está cadastrado. Vamos fazer um teste? Vou colocar aqui o jone@gmail.com, que é um e-mail que nós já cadastramos anteriormente. Então vou colocar aqui jone@gmail.com. Vou colocar agora a senha aqui 10, 20, 30, 40. Vou clicar agora em cadastrar. Ele deve mostrar aqui para nós a mensagem e-mail já existe cadastrado. E aqui apareceu a mensagem, e-mail já existe cadastrado. Ou seja, não apareceu toda aquela mensagem do Firebase, porque nós fizemos esse tratamento aqui e pegamos apenas a parte principal daquela longa mensagem do Firebase e exibimos aqui uma mensagem mais precisa para o usuário. Vocês podem testar cada uma desses erros aqui, que ele vai exibir corretamente, mas nós vamos melhorar o erro de conexão com a internet.